Olá, sejam muito bem-vindos. A igreja nos convida para um tempo muito, mas muito especial, que é um dos pilares do nosso ano litúrgico. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no significado da Quaresma, essa jornada de 40 dias que prepara o nosso coração para a maior celebração da fé. Então, a primeira coisa que a gente pode se perguntar é: por que exatamente 40 dias? Qual é a desse número? A gente vai ver que a quaresma é muito mais do que só ir riscando os dias no calendário. É um convite para uma jornada que pode mudar tudo por dentro. Na essência, a quaresma não é um tempo triste, viu? Pelo contrário, é uma jornada espiritual poderosa, quase como um treinamento para nossa alma. É um caminho que nos prepara para a maior de todas as alegrias, a celebração da ressurreição. E o objetivo central desse tempo é alcançar a metanoia. É uma palavra grega, né? E ela significa uma mudança radical, uma virada de chave, sabe? Uma reorientação completa da nossa vida de volta para Deus. É essa transformação interior que nos permite celebrar a Páscoa de verdade. É muito legal pensar na quaresma não como uma punição, mas como uma escola de santidade. A igreja, como uma boa mãe, nos dá todas as ferramentas para a gente se libertar daquilo que nos prende e abraçar a vida nova que Cristo veio trazer. Mas afinal, de onde veio essa tradição dos 40 dias? A resposta, olha, está lá no fundo da nossa história, nas Sagradas Escrituras. E é fascinante ver como essa prática foi se desenvolvendo com o tempo. A prática da quaresma mudou bastante. Lá nos primeiros séculos era um jejum bem curtinho, de 1 ou 2 dias. Mas aí lá pelo século IV, a igreja estabeleceu os 40 dias, a 40ª, para dar um tempo mais robusto de formação para quem ia ser batizado na Páscoa. E bem mais recente, o Concílio Vaticano II resgatou essa dupla dimensão. É um tempo para a gente lembrar do nosso batismo e, ao mesmo tempo, para se converter. E esse número 40 na Bíblia, ele é muito poderoso. Ele sempre aparece no momento de provação, de purificação, de preparação. Pensa bem, foram os 40 dias do dilúvio que purificaram a terra, os 40 dias de Moisés no Sinai, os 40 anos de Israel no deserto até se libertarem daquela mentalidade de escravidão e, claro, os 40 dias que o próprio Jesus passou no deserto jejuando e rezando antes de começar sua missão. A nossa quaresma, então, é um jeito de entrar nesse mesmo mistério de Cristo. Ok, mas como é que a gente vive essa jornada na prática? A igreja nos dá um caminho bem claro, com 3 práticas fundamentais. São como 3 pilares que sustentam todo esse nosso edifício espiritual da quaresma. São eles a oração, o jejum e a esmola. E eles vêm direto dos ensinamentos de Jesus, viu? Não são só regras, são ferramentas poderosíssimas para o nosso combate espiritual, para colocar o coração em ordem. A oração na quaresma é um convite para a gente aprofundar nossa intimidade com Deus. É sair um pouco da rotina, sabe? Buscar uma conversa de coração, sincera, seja meditando a palavra de Deus, rezando a via sacra, ou simplesmente no silêncio do nosso quarto. O jejum, bom, ele não é uma dieta, de jeito nenhum. O objetivo é totalmente espiritual. Quando a gente se priva de alguma coisa, a gente aprende a dominar nossos impulsos, a gente reconhece que depende de Deus para tudo e assim a gente conquista uma liberdade interior de verdade. E a esmola, ela é o resultado natural do jejum. Porque pensa bem, de que adianta fazer uma renúncia que termina na gente mesmo? O que a gente economiza, o tempo que a gente ganha, tudo isso pode se transformar num ato concreto de caridade. A esmola faz com que a quaresma não seja um exercício egoísta, mas sim um ato de justiça e de amor ao próximo. A quaresma também é algo que a gente sente. A própria liturgia se transforma para nos ajudar a entrar nesse clima de recolhimento, usando sinais que a gente vê e ouve, que marcam um jeito único desse tempo. Tudo começa com aquele gesto forte da imposição das cinzas. Elas nos lembram de 2 verdades gigantes: a nossa fragilidade e o chamado urgente para a conversão. É um ato de humildade que dá o pontapé inicial na nossa jornada quaresmal. E durante as celebrações, a gente percebe outras mudanças. A cor roxa, que simboliza a penitência, preparação, o silêncio do glória e do aleluia, é como se fosse um jejum dos ouvidos, que faz a gente esperar com ainda mais vontade pela explosão de alegria da Páscoa. E a decoração fica mais simples, mais sóbria, para ajudar a gente a focar no que é realmente essencial. Mas olha, essa jornada toda não pode ficar fechada só na gente ou só dentro da igreja. Para ser autêntica, a conversão da quaresma precisa transbordar, precisa ter um impacto na sociedade. Existe uma ponte muito clara entre a nossa piedade,
a nossa vida interior e a ação social. Uma mudança no coração tem que levar a uma mudança no mundo. A oração, o jejum e a esmola nos empurram para lutar por um mundo mais justo, mais fraterno. E aqui no Brasil, a gente tem um exemplo fantástico disso, que é a campanha da fraternidade. Todo ano somos convidados a direcionar nosso esforço da Quaresma para um problema social concreto. Em 2026, por exemplo, o tema vai ser fraternidade e moradia, nos lembrando que a nossa fé nos chama a lutar para que todo mundo tenha um teto digno, assim como Cristo quis morar entre nós. Se essa nossa conversa sobre a Quaresma ajudou a iluminar um pouco mais esse tempo, considere deixar um like e se inscrever no canal Leitura do Dia. Isso nos ajuda demais a continuar produzindo conteúdos para aprofundar a nossa fé. E para a gente terminar, fica uma pergunta para uma reflexão bem pessoal. Diante de tudo isso que a gente conversou, como cada um de nós pode viver a sua própria travessia do deserto nesta Quaresma? Que práticas podem nos ajudar a chegar na Páscoa com o coração de fato renovado?